tens dinheiro parado no banco neste momento, este vídeo pode mudar completamente a forma como pensas sobre rendimento passivo agora em 2026. Porque a realidade é desconfortável, deixar dinheiro parado já não é verdadeiramente seguro. Em muitos casos significa simplesmente perder poder de compra lentamente, silenciosamente, todos os meses. Os depósitos voltaram a pagar menos, a inflação continua a existir e os investimentos tradicionais como o imobiliário ou ações, vamos ser verdadeiros, não são acessíveis ou confortáveis para toda a gente. Por isso, a grande questão passa a ser, se eu não quero volatilidade, se eu não quero gerir inquilinos e não quero que o meu dinheiro esteja parado, que alternativas é que temos hoje? Hoje eu vou falar de uma delas, de uma forma séria e realista, sem promessas milagrosas. Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. Este vídeo conta com o apoio da plataforma europeia de crowdlending Maclear através de referências. Como sempre, isto não é aconselhamento financeiro, todo o capital está em risco e só deves investir o dinheiro que não vais precisar no curto prazo. Ora, muitas pessoas até aqui na Europa, por exemplo, ocidental, acham estranho ver empréstimos a oferecer retornos de 12%, 14% ou até mais. Parece suspeito porque estamos habituados a créditos bancários com taxas muito mais baixas. Mas aqui o ponto-chave é que estes empréstimos não vêm do mesmo contexto económico, ok? Muitos projetos na Maclear, por exemplo, envolvem empresas da Europa do Leste, onde o ambiente empresarial é muito diferente. O acesso ao crédito bancário para pequenas e médias empresas é limitado. A concorrência em nichos de mercado é menor e as margens de lucro são frequentemente mais elevadas. Sendo que nestas economias as empresas conseguem gerar retornos significativamente superiores sobre o capital investido, o que torna economicamente racional pagar juros mais altos. Ao mesmo tempo, o financiamento bancário, é verdade, é menos acessível. Enquanto empresas da Europa Ocidental muitas vezes conseguem obter créditos com base em fluxo de caixa ou contratos, os bancos da Europa de Leste normalmente exigem garantias reais como imóveis e aplicam taxas base mais elevadas às PMEs. Como resultado, muitas empresas recorrem a canais alternativos de financiamento porque precisam de rapidez, flexibilidade e financiamento até alinhado com os ciclos reais do próprio negócio. Neste contexto, as taxas de juros mais elevadas não significam automaticamente um risco extremo. Muitas vezes apenas refletem uma estrutura económica diferente onde os projetos conseguem produzir retornos mais altos até de forma mais rápida. Outra diferença importante aqui do modelo, por exemplo, da Maclear é a forma como os projetos são financiados. Ora, em vez de conceder a uma empresa um grande empréstimo de uma só vez, o financiamento é frequentemente dividido em fases. Cada fase tem o seu montante, duração e calendário de reembolso. Isto significa que o capital é libertado progressivamente à medida que o projeto vai entregando os resultados, ok? Isto ajuda muito, principalmente para os investidores, porque reduz o risco de concentração e cria maior supervisão, porque o mutuário não recebe todos os fundos antecipadamente. Também podes questionar porque é que a plataforma oferece bónus relativamente elevados, por exemplo, comparado às instituições financeiras tradicionais. Ora, a explicação é bastante simples. Em vez de se gastar orçamentos massivos em publicidade em plataformas como Google, Facebook, mídia, parte desse custo de marketing é direcionado diretamente para os investidores através de programas de referência, promoções e bónus até de fidelização. Os custos de aquisição de clientes nos serviços financeiros podem atingir milhares de euros por cliente. Algumas empresas pagam intermediários, outras assim recompensam diretamente os seus utilizadores, novos clientes e aqueles que vão então partilhando com referências. Agora vamos então falar da questão mais importante, na minha opinião, obviamente, que é a segurança. Ao avaliar plataformas de crowdlending existem geralmente, vamos dizer assim, 3 modelos principais de proteção ao investidor no mercado, ok? Então, o primeiro aqui, que eu considero importante, é a proteção regulatória, normalmente associada a empresas de investimento licenciadas pela MiFID, que cobre sobretudo falhas de plataformas ou má conduta e até geralmente um montante limitado, mas não protege contra o incumprimento de um projeto específico. O segundo modelo é a recompra, que é comum em plataformas de crédito ao consumo, onde o que acaba por acontecer é o originador, que promete então, neste caso a plataforma, promete recomprar o empréstimo se o mutuário, quem pediu financiamento, deixar de pagar, transferindo assim o risco para, vamos dizer assim, uma solidez financeira dessa plataforma. A Maclear utiliza uma abordagem diferente baseada nestas duas camadas. Em primeiro, tem um fundo de provisão. Essencialmente é uma reserva de liquidez, vamos dizer assim, que foi criada a partir das taxas de mercado, isto é muito importante, que pode continuar a pagar juros aos investidores se o mutuário, como eu disse, quem pede emprestado, enfrentar dificuldades temporárias. O segundo é a proteção por colateral, onde aqui temos então os mutuários a oferecerem ativos tangíveis
como garantia. Se um projeto entrar definitivamente em cumprimento e o fundo for insuficiente, a plataforma vai atuar como um agente legal, digamos assim, de garantias, iniciando processos de recuperação, liquidando o ativo e distribuindo assim os resultados proporcionalmente pelos investidores. O que é que isto significa? Significa que a proteção não depende de promessas, mas sim dos ativos reais que são colocados nestes contratos e também em processos estruturados. Uma distinção também muito importante que as pessoas acham é quando demora muito tempo, é que atrasos nas transferências de dinheiro para a plataforma ou da plataforma, neste caso, não é o mesmo que atraso nos pagamentos dos projetos. Muitas pessoas às vezes confundem isto, os depósitos de levantamento demoram normalmente, isto por transferência bancária, demoram mais do que, por exemplo, quem usa os pagamentos diretamente por cartão, obviamente, mas vai garantir também que os fundos depois movem entre a nossa conta bancária e depois também a plataforma. Outro detalhe importante e que muitos investidores iniciantes ignoram é a forma como o capital é reembolsado. Ao contrário de um crédito bancário típico, vamos dizer assim, hipoteca ou algumas obrigações, onde a maior parte do capital é devolvido todos os meses, a maioria dos projetos devolve o capital integral no final do prazo. E durante o período de investimento, normalmente recebes pagamentos de juros de acordo com o calendário, enquanto o capital inicial permanece totalmente investido no projeto. Esta estrutura fornece aqui financiamento estável para as empresas e um calendário claro para os investidores em termos de pagamentos. Juros durante o projeto e capital depois no vencimento. Mas também significa menor liquidez durante o prazo, ok? E menos acesso, digamos assim, ao dinheiro, a não ser que utilizes um mercado secundário. Ora, se precisares do dinheiro, de liquidez antes do projeto terminar, a McClear disponibiliza então um mercado secundário onde os investidores podem vender as suas posições a outros. Existe aqui uma comissão que é cobrada pela saída antecipada, que também vai contribuir para o tal fundo de provisão que permite aqui flexibilidade, isto caso as circunstâncias mudem e é necessário então aceder a este fundo. E este mercado representa atividade real, não está só estagnado. Segundo as estatísticas aqui da plataforma, só em novembro de 2025 o mercado secundário atingiu cerca de 1,3 milhões de euros de volumes transacionado. Significa mais ou menos cerca quase de 5 mil lotes negociados. O que indica que existe procura significativa por parte de outros investidores, embora aqui a velocidade de venda e o preço obtido possam variar consoante as condições do mercado. A atratividade do projeto também é algo importante e o prazo restante. Outra questão frequente diz respeito à fiscalidade e ao reporte, digamos assim, à parte da declaração. Como muitos investidores vêm de muitos países, a plataforma não vai atuar como um agente fiscal para cada jurisdição, obviamente. Em vez disso, vai fornecer os extratos com os juros recebidos e reembolsos de capital, de acordo também com as transações efetuadas, que cada investidor depois deve declarar de acordo com as regras fiscais do seu país. Relativamente à diversificação, que também é outra questão, é geralmente recomendado não depender de uma única plataforma ou de um único projeto. Ora, distribuir o capital por vários projetos, plataformas e modelos de proteção pode reduzir a exposição global ao risco. Para investidores que preferem uma abordagem mais passiva, a plataforma também tem uma funcionalidade de auto-invest, onde podem definir aqui os critérios, com taxa mínima de juros, duração do projeto, requisitos da garantia, limites de diversificação, exposição máxima, por exemplo, por empréstimo, e depois que estiver configurado, o sistema aloca automaticamente os fundos que se colocam a projetos que cumpram esses parâmetros à medida que vão ficando disponíveis. Isto vai ajudar também a reduzir o dinheiro parado e a manter a diversificação e a evitar a necessidade de acompanhar constantemente até a plataforma. Ainda assim, é importante rever periodicamente as definições para garantir que isto está alinhado com a estratégia de cada um. Quanto ao montante inicial, isso depende inteiramente também da situação pessoal de cada um coloca o que achar que deve colocar, devem fazer sempre a vossa devida análise. A plataforma vai permitir começar com valores muito baixinhos, até para testarem, enquanto investimentos maiores podem desbloquear bónus depois de fidelização ou até retornos superiores. Mas, novamente, isto deve envolver apenas dinheiro que realmente está disponível para investimento. Desde que foi feito o seu lançamento em 2021, a McClear já financiou dezenas de milhões de euros em projetos por toda a Europa e vai então fazendo aqui a atribuição dos seus juros a milhares de investidores. De acordo com a análise da plataforma e as estatísticas que foram publicadas até à data, existiu apenas um incumprimento e os investidores foram totalmente reembolsados utilizando os mecanismos de mitigação de risco da plataforma. Para tornar isto mais prático e não simplesmente teórico, como podem ver, eu vou investir então neste mês o meu montante de 250 euros num dos projetos disponíveis aqui da plataforma, que é na Ligastec, uma empresa que está aqui a operar na Polónia e é focada em servidores, portanto, com o devido suporte, e acaba por ser interessante. Eu não vou falar aqui então
de muita informação sobre esta empresa. Vocês têm tudo aqui para poderem ler, se tiverem interesse. É categoria A, portanto, em termos de garantia, é dos melhores projetos apresentados e eu gosto muito deste tipo de servidores, serviços, portanto, acho que é sempre importante. Aqui eles trabalham para business to business, devem também ler toda a informação, verificar também a parte financeira, analisar bem, ver aqui o LTV, confirmar aqui se faz sentido vocês ou não investirem o vosso dinheiro neste tipo de projetos. Relativamente então aqui a este portfólio, é o meu portfólio, não deve ser replicado, a ideia não é essa, simplesmente mostro-vos o que estou a fazer com o meu dinheiro e, como tal, gostaria então de mostrar aqui este investimento mensal. É puramente demonstrativo e não é uma recomendação. Se vocês quiserem aceder à plataforma, o link vai estar aqui em baixo na descrição para poderem clicar e poderem também conhecer a MacLear. O processo de registro normalmente envolve criar conta, verificar a identidade, depositar fundos por transferência bancária, analisar projetos, selecionar com base na duração, taxa de juro, garantias, parâmetros de risco e, como sempre, este tipo de investimento nunca deve substituir o fundo de emergência ou o planeamento financeiro principal. Este investimento é apenas um possível componente de um portfólio diversificado orientado para gerar rendimento passivo. Não existem investimentos perfeitos, os depósitos aqui oferecem segurança, mas dão baixos retornos, as ações oferecem crescimento, mas existe a volatilidade, o imobiliário oferece tangibilidade, mas exige capital e gestão, e existem as plataformas de crowdlending que podem fornecer uma fonte alternativa de rendimento, mas trazem também os riscos próprios que devem ser claramente compreendidos. E desta forma, eu não sou consultora financeira, mas deixo-vos aqui então esta opinião e aquilo que eu faço com o meu dinheiro. Se quiserem saber mais, então, como eu disse, novamente a MacLear, ao explorar estes projetos que estão disponíveis, o link está aqui em baixo na descrição, vão ter bónus de registro, portanto podem verificar como é que funcionam os bónus, mas lembrem-se que a educação financeira não é perseguir o maior retorno, é compreender como o dinheiro funciona para poderem tomar decisões informadas, alinhadas com os objetivos, horizonte temporal e a tolerância ao risco. Se este vídeo te ajudou a ver o dinheiro de uma forma diferente, considera aqui então acompanhar os restantes vídeos para mais educação financeira e, claro, se assim quiserem, por favor, deixem ficar um gosto para ajudar aqui o canal. Quanto a mim, vejo-vos no próximo vídeo.